Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou contar para vocês a história da Kathleen. Pessoal, a história dela é interessante porque a Kathleen não passou por nenhuma EQM, ela não sofreu nenhum acidente ou risco de vida, nada do tipo. No momento da sua experiência, ela estava muito saudável, bem e consciente. O que aconteceu foi que o seu avô é que estava no leito de morte. E a Kathleen participou do seu último momento de vida. Então, como ela sabia que o seu avô era muito católico, ela achou importante fazer uma última oração para que o seu avô tivesse a última oportunidade de confessar os seus pecados. Então, ela pediu para que Deus usasse a voz dela para que o seu avô pudesse confessar os seus pecados. Mas nem ela imaginava que isso poderia acontecer. Mas naquele momento, ela achou que seria a coisa certa a se fazer. E no momento que ela estava fazendo a oração, o seu avô veio a falecer. E foi nesse momento que ela teve a experiência de morte que eu vou contar para vocês agora. Então, sem mais delongas, já mete o dedo no like e vamos ver essa história. Meu avô ficou doente por um bom tempo antes do evento acontecer. Ele tinha estado no hospital todo fim de semana por cerca de 3 semanas antes, pois seus pulmões continuavam se enchendo de fluidos e ele parava de respirar. Havíamos conversado sobre se ele queria ou não continuar com os pulmões bombeados repetidamente. Ele me disse que estava cansado e queria ir. No dia em que isso aconteceu, minha mãe me ligou e disse que minha avó tinha ligado para ela e disse que o meu avô tinha desmaiado novamente por causa dos fluidos e que ela estava histérica. Fui para a casa dos meus avós e percebi que era a mesma coisa de antes e que o meu avô tinha falado que queria morrer. A ambulância havia chegado e eu disse a eles que não precisava fazer mais nada para ajudar o meu avô. Fui com ele para o hospital na ambulância e na sala de emergência. Fomos colocados em um quarto com várias camas e a cortina então foi fechada. Enquanto observava meu avô lutar para respirar, percebi que, como católico, ele não poderia dizer suas palavras finais a Deus. Então eu comecei a orar pedindo a Deus que me deixasse ser sua voz, para que o meu avô pudesse dizer a Deus e tudo o que ele precisava. Eu não tinha certeza se isso funcionaria ou o que aconteceria, né? Mas parecia ser a coisa certa a se fazer. Quando comecei a orar, pedi a Deus que permitisse que o meu avô usasse a minha voz para confessar os seus pecados. E pedi a Deus a sua bênção. Comecei a dizer ao meu avô que estava tudo bem em deixar ir, e que Deus cuidaria dele, e que ele conseguiria ir em direção a Deus. Quando eu senti que estava sendo puxado por uma grande luz brilhante, não era uma luz forte, mas uma luz cheia de calor e paz. Lembro-me de sentir e ver a mão do meu avô na minha. Ele estava me dizendo que estava com medo
e que precisava de mim com ele. Foi bizarro, porque eu não estava morto ou morrendo, mas eu estava tendo a sensação de que o meu espírito estava sendo puxado para a luz ao mesmo tempo que o meu avô. A luz ficou mais forte, então nos envolveu. Estávamos em um lugar iluminado, mas com luz normal. Havia outras pessoas lá, mas eu não conseguia distinguir quem era. E nem fiquei com medo ou surpresa ao vê-las. Meu avô estava à minha esquerda e ainda estávamos de mão dadas. Eu podia sentir ou sentir a presença de algo ou alguém vindo em nossa direção com aquela luz mais brilhante sobre eles. Não se ouviram passos, mas eu vi e senti essas pessoas ou entidades se aproximando. Quando esse ser chegou ao nosso lado, percebi que aquele era Jesus e ele estava falando com o meu avô. Eu estava respondendo por meu avô. Senti o medo do meu avô abandoná-lo e Jesus estendeu as suas mãos para segurar a mão do meu avô. No exato momento em que Jesus pegou a mão do meu avô, senti Deus tocar a minha mão e de repente senti conhecer essa tremenda sensação de paz, perdão e universalidade. Eu senti como todas as coisas estavam conectadas. Não houve tempo enquanto pensávamos nisso. Era como se eu entendesse como cada átomo estavam conectados entre si, e como as árvores, o céu, as pessoas e os animais estão todos conectados, e como o tempo não é linear no sentido em que vemos, mas é como uma coisa contínua. Isso realmente não descreve bem. É como se não houvesse ontem, hoje ou amanhã. Tudo estava entrelaçado e fluía para frente e para trás, sem se mover. Havia essa sensação de onisciência e uma sensação avassaladora de paz, amor e aceitação. Eu não consigo descrever como é. E tudo isso aconteceu no que pareceu uma eternidade, mas também em um nanosegundo ao mesmo tempo. Lembro-me de ser agradecido por meu avô e Deus, e percebi que não poderia ficar. Mas eu não queria deixar aquele lugar, mas estava tudo bem. Então, fui empurrado para trás, longe da luz, e me vi de volta à sala com o corpo do meu avô, e soube que ele estava morto e no céu. Durante o tempo que isso aconteceu, não tive a sensação de estar no hospital e de nem ouvir os ruídos ou cheiro ou pessoas do hospital. Lembro-me de sentir sem palavras e momentos depois minha mãe e minha avó entraram na sala e eu disse a elas que o meu avô tinha ido embora e que eu precisava ficar sozinha. Fiquei tão emocionada que simplesmente saí.
Sim, eu estava com o meu avô, que estava morrendo de insuficiência cardíaca congestiva. Ele havia desmaiado por causa dos fluidos nos pulmões e teve que ser levado ao pronto-socorro, pois minha avó não podia deixá-lo morrer em casa. Eu estava saudável, meu avô que estava morrendo, mas eu estava bem viva e consciente. Incerto, perdi a consciência do meu corpo. Quando senti a mão de Deus tocar a minha, junto com a mão do meu avô. Tudo parecia estar acontecendo ao mesmo tempo. O tempo não tem limites como o percebemos. Estava tudo conectado, e não houve ontem, hoje ou amanhã. É como se tudo foi, é e será. É apenas uma perspectiva humana. Ontem, hoje e amanhã são todos intercambiáveis. Quando eu e meu avô estávamos sendo puxados em direção à luz, foi como se o resto do mundo tivesse desaparecido e a única coisa que existia era a luz cada vez maior, mais brilhante e mais abrangente. Quando nós chegamos, tudo estava macio e quase nebuloso. Um reino claramente místico ou sobrenatural. Fui para o céu. Sei que era o paraíso, embora não consiga descrevê-lo em palavras normais. Eu só sei. Paz, contentamento, amor, alegria, admiração e maravilha. Sim, eles estavam ao redor da sala e eu podia ouvi-los chamando e dando boas-vindas e confortando meu avô. Liberal. Não tinha religião, mas acreditava muito em Deus. Sim, tenho certeza de que Deus me ama e cuida de mim e está sempre ao meu redor. Sim, eu sei que todas as coisas estão conectadas. As árvores, os animais, as pessoas, as estrelas, o espaço, e que tudo depende um do outro, e que isso ocorre em um nível além do atômico. Também tenho essa sensação contínua de calma, paz, alegria que nunca mais me abandonou. Sim,
Sinto-me mais compassível com os outros e é menos provável que eu faça julgamentos sobre o comportamento de outros e me pegue pensando apenas no melhor sobre os outros. Sim, foi tão incrível que as palavras mal podem descrever. Não contei a ninguém por muito tempo, porque pensei que as pessoas iriam pensar que eu era louca. Foi a parte em que Deus me tocou. Foi então que soube como eram todas as coisas. Eu tinha essa grande compreensão de tudo. Eu sabia que tudo estava, está e ficaria bem. Eu ainda sinto isso. Sim, eu disse à minha mãe cerca de 8 meses depois. Ela também teve uma experiência com meu avô e disse que tinha a mesma sensação de conexão, paz e alegria. Nós dois tivemos problemas para descrever a experiência. É como se as palavras normais não chegassem perto do que vimos, sentimos e experimentamos. Sim, eu tinha ouvido falar, mas não tinha certeza se acreditava que tais coisas aconteciam. A experiência foi definitivamente real. Fiquei impressionada meses depois. Continuei revivendo a experiência repetidamente em meus sonhos e em momentos de vigília, tentando encontrar palavras que se encaixassem. Ainda tenho dificuldades em encontrar palavras que se encaixem. Parece que as palavras são muito inadequadas para descrever adequadamente a experiência. É só quando converso com alguém ou talvez leio a mesma experiência de alguém que sei que eles me entendem. Eu sei que pode ser difícil acreditar que eu poderia ter experimentado isso sem estar morto ou perto da morte. Mas eu fiz isso. Foi e é tão real hoje quanto era quando aconteceu. Fiquei tão surpresa com o que aconteceu comigo, porque eu pensava que isso só acontecesse quando você estivesse morrendo, não se estivesse ali orando por outra pessoa.